tão grande aqui nessa manhã, como também está havendo agora, né? Esse derramamento da graça de Deus em nosso meio. Eu fico pensando, por que Deus derrama a graça dele, se a graça dele está disponível, né? Para ser derramada. Eu creio que isso acontece de maneira mais profunda quando ele encontra corações com fome, corações sedentos, né? Pessoas que de fato querem ouvir o Senhor, querem estar na presença dele, querem adorá-lo. Então, quando ele encontra isso no meio da congregação, como hoje, de manhã e agora, é um casamento perfeito, né? Ele quer abençoar, ele quer derramar a glória, ele quer cada vez mais nos encher, porque é através da glória que somos transformados, né? Se você for olhar em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, você vai ver que nós somos transformados quando contemplamos o Senhor como se fosse em um espelho. Pelo Espírito Santo ele nos transforma, pela glória, né? Pela glória do Senhor através do Espírito Santo. Então é impossível alguém ficar na presença do Senhor como nós e não ser transformados. É impossível nada acontecer, não é? É como se fosse um barro mole exposto ao sol. É impossível aquele barro não ficar duro, não acontecer alguma coisa com ele. A mesma coisa com a gente, né? É impossível nada acontecer. Então está acontecendo hoje. Eu louvo a Deus por isso. Amém, irmãos? Amém? Você que tem a sua Bíblia em casa e aqui, eu creio que os irmãos em casa também já prepararam a ceia, aqueles que não puderam vir, né? Estão assentadinhos aí com a família, participando desse culto. Isso é maravilhoso. Então você que trouxe sua Bíblia e em casa também, abra em Colossenses. Capítulo 2. Nós vamos ler 2 versículos, 9 e 10. Colossenses capítulo 2. A minha tradução é MVI. Capítulo 2, versículos 9 e 10. Colossenses 2, 9 e 10. Amém, gente? Diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Vamos ler em voz alta? Vamos lá? Independente da sua tradição, vamos lá? Vamos lá? Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Amém? Interessante, o primeiro versículo aqui fala que Cristo é Deus, né? Porque diz que ele recebeu toda a plenitude da divindade. Então ele é Deus, não é? Ele é igual a Deus, ele é Deus, não há diferença. Mas o mais interessante é que o versículo 10 diz que nele, por estarmos nele, nós também recebemos dessa plenitude. Você já pensou nisso? Por estar em Cristo, nós já recebemos também essa plenitude. O que significa a palavra plenitude? É completo, né? Por estarmos nele, nós estamos o quê? Completos, né? Essa pandemia tira algumas coisas boas da gente. Uma delas é que eu estou estou gostando de lavar prato. Está aqui minha esposa, sabe disso, que é verdade, né? Eu só não gosto de lavar prato quando cozinha carne, que eu não gosto de carne. Mas se não tem carne, é comigo, né? Estou gostando de lavar prato, de arrumar a cozinha. E geralmente quando a gente está fazendo isso, deixa um rádio ligado em alguma rádio gospel, principalmente a 100.5, que é da Lagoinha, né? Uma rádio muito boa, rádio super. Não tem tanta propaganda, mas passa louvores abençoados, palavra abençoada. E eu estou incomodado com uma música que está passando lá, e eu tenho ouvido. Eu falei de manhã o nome da cantora, mas não vou falar agora porque está sendo gravado. E essa música tem me incomodado, porque ela
mais ou menos algumas frases assim, né? Eu quero ser santo como santo é o Senhor. Eu quero ser santo como santo é o Senhor. E depois fala que eu sou um santo lutando contra o pecado. E eu falei com a Arlete, não tem nada disso. Não tem nada disso. Eu não quero ser santo. Você também não deve querer ser santo. Porque nós já somos santos. O Senhor já nos santificou. Amém, gente? Então, eu não vou querer uma obra que o Senhor já fez aos santos da igreja de Colossos, aos santos da igreja de Tessalônica, aos santos da igreja de Corinto, aos santos da igreja de Éfeso. Ou seja, o Senhor nos santificou. O que é santificar? É separar. Fomos separados para Ele, somos dele. Amém, gente? Então eu não vou querer que uma coisa aconteça que já aconteceu, porque o Senhor já fez essa obra completa na cruz. Por isso o texto diz aqui que por estarmos nele, temos recebido essa plenitude, estamos completos. E a outra parte diz o quê? Que somos santos lutando contra o pecado. Irmãos, nós não lutamos contra o pecado. Se lutássemos contra o pecado, nós seríamos derrotados, não é? Romanos no capítulo 6, deixa claro que nós morremos para o pecado e agora estamos vivos para Deus. Amém, gente? Diz lá, considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. A obra já foi feita. Quem pode dar um glória a Deus aí? A obra foi feita completa. Jesus não vai morrer mais uma vez na cruz. Ele já morreu. Jesus não vai derramar mais o seu sangue na cruz. Ele já derramou. Entende? Então, você já é santo. Diga assim, eu sou santo. Amém? Diga, e pela fé, eu já morri para o pecado e vivo para Deus. Amém? Diga assim, o pecado não mais domina a minha carne, porque minha carne foi crucificada na cruz com Jesus Cristo. Amém, gente? Isso é nova aliança, não é? Isso é a obra completa que Jesus fez na cruz. Então a gente escuta certos louvores, certas canções, e às vezes a gente até canta e acha até legal, mas que não tem princípio bíblico, não é? São músicas feitas ainda na velha aliança, no conceito da velha aliança, e não na nova aliança. Então Jesus já fez tudo na cruz, né? Você é salvo. Ninguém precisa falar para você, você é salvo. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8. O Espírito Santo testifica dizendo, olha, ei, você é filho de Deus. E essa convicção de salvação no nosso interior, não é porque alguém disse, é porque o Espírito Santo colocou lá. Amém? Isso não vai acontecer, já aconteceu. O que vai acontecer é a plenitude da nossa redenção quando Jesus voltar, não é? Mas por enquanto não, toda essa obra Jesus Cristo realizou na cruz. Agora, fica uma pergunta, irmãos, para que Jesus morreu na cruz? Por que ele derramou o seu sangue? Se Jesus morreu na cruz só por causa de nós, só por causa do nosso pecado, isso é muito pequeno. Isso é muito pequeno. Jesus não morreu na cruz só por causa de nós, ou só por causa dos nossos pecados. Por quê? Porque o pecado, ele não somente afetou a humanidade, ele afetou toda a natureza. Ele afetou as plantas, ele afetou os animais, não é? Romanos 8 diz que a criatura, eu gosto, toda vez que eu cito esse versículo, lembro de você, Zezé, você ama esse versículo, né? Diz que a criatura geme na expectativa da redenção dos filhos de Deus. Então a criação chora, geme, querendo passar por uma redenção, sair daquele sofrimento. Então Jesus não morreu só por causa de mim, por causa da humanidade, por causa de nós. Se a gente pensar assim, essa obra é muito pequena. Jesus morreu muito mais do que para isso aí. O que isso significa, irmão? Significa que a obra de Jesus
em primeiro lugar, não foi para nós, foi para Deus. Amém? Por quê? Porque o pecado que nós conhecemos, o pecado que afetou todo o universo, que afetou os anjos, que afetou toda criatura nos céus e na terra, que afetou a criação, a natureza, e que afetou de tal maneira que trouxe caos. Esse pecado não originou no Éden, não nasceu só de Adão e Eva. Nós vamos ver que esse pecado aconteceu nos céus, antes de Deus criar o homem e a mulher, não é? Antes de Deus criar Adão e Eva, Deus havia criado anjos, e entre esses anjos, Deus criou um anjo lindo, um anjo maravilhoso, um anjo que era o mais belo de todos os anjos, era um querubim, é até hoje, né? E esse anjo era um anjo de grande autoridade, que era Lúcifer, significa aquele que porta a luz. Deus criou esse anjo, e esse anjo, ele olhou, ele habitava, né? Segundo, você pode ler isso, nós não vamos ler aqui hoje, mas você pode ler sobre ele em Isaías capítulo 14, a partir do versículo 13, e você pode ler também Ezequiel capítulo 28, nós não vamos ler agora, mas esse anjo, ele tinha autoridade, esse anjo era lindo. No dia em que Deus o fez com instrumentos musicais. Imagina, irmãos, esse anjo, porque diz a Bíblia em Ezequiel que ele pecou quando ele fez comércio das coisas. Que comércio que ele fez? Ele levava a adoração ao trono de Deus, ele levava louvores de toda a criação ao trono de Deus, e quando ele fazia isso, ele começou a olhar para si mesmo, e achou que ele era igual a Deus, ou até maior do que Deus, e ele arquitetou um plano de ser rebelde, e de levantar o máximo possível dos anjos, para estar na causa dele, e se levantar contra Deus, e tomar o trono de Deus, e assentar-se no trono de Deus. Ele quis isso, ele fez isso, não é? E o que acontece? Isaías capítulo 14, 13 diz que o Senhor o lançou por terra, o Senhor lançou ele e os anjos por terra. Jesus, em Lucas capítulo 19, diz o seguinte, que ele disse assim: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Então, o pecado foi muito antes de Adão e Eva. Havia um problema no universo, havia uma mancha no universo, havia uma mancha no reino, havia um caos instalado em todo o universo que precisava ser resolvido, e ninguém poderia resolver se não fosse o Filho de Deus. Então a obra de Jesus na cruz é muito maior do que somente morrer por mim e por você. É muito maior, porque o pecado afetou tudo. Então a obra do Senhor, ele toca também em tudo e em todas as coisas, não é? Se você abrir aí Colossenses capítulo 1, versículo 19, abre por favor Colossenses 1, 19, em casa abre também. Diga assim: eu recebo a revelação do Espírito de Deus, a revelação da palavra de Deus em meu espírito nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Em casa, eu espero que vocês tenham falado isso. Colossenses 1, 19 e 20 diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele que é em Cristo habitasse o quê? Toda a plenitude, e por meio dele fizesse o quê, gente? Reconciliasse consigo todas as coisas. Não é só nós, todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Amém? Então, Jesus morreu para quê? Para resolver o problema de Deus. Deus tinha um problema, era o pecado. Deus tinha um problema, né? Mas Deus tem problema? Ele tinha um grupo rebelde que se levantou contra ele, e Jesus, ele morreu para reconciliar todas essas coisas.
Ele morreu para dar cabo ao pecado, para acabar com o pecado. Irmãos, foi tão sério, tão sério, tão sério o que Lúcifer fez, que quando você lê em Gênesis, você pode até ler comigo, Gênesis no capítulo 1, versículos 1 e 2, você vai ver assim, diz assim, abra em tua casa também, no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus criou o que, gente? Os céus e a terra. Quando que ele criou? No princípio, né? Ele criou os céus e a terra. Deus cria caos? Deus cria algo imperfeito? Deus cria trevas? Deus cria a desordem e desorganização? Não. Deus criou céus e terra perfeito. Aí nós vamos ver que aí no versículo 1 é a criação, mas no versículo 2 em diante é a recriação, não é? Porque quando houve a queda de Lúcifer, que ele destruiu tudo isso. Por isso que a gente escuta cientistas falando que a Terra tem 14 milhões de anos, tem não sei o que, tem fósseis, né, que mostra daquela época. Por quê? Por causa dessas eras que aconteceram isso. Então, aqui no versículo 1 está a criação, mas no versículo 2 é a recriação, diz assim, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, ou seja, a terra era um caos, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se você for ler Gênesis, você vai ver que Deus criou as águas depois. Aliás, Ele não criou as águas, Ele fez separação. Ele criou a luz, mas Ele não criou as águas. Ele havia criado antes, quando no princípio criou os céus e a terra. Mas quando Satanás foi lançado, Jesus fala que viu ele descendo, caindo do céu como um relâmpago, né? Isaías capítulo 14, versículo 13, diz que ele foi lançado como se fosse um tição por terra. Ezequiel capítulo 28 diz que ele foi derrubado por terra, porque ele quis ser igual a Deus. Então, quando isso aconteceu, houve uma desordem no universo, irmãos. Ou seja, o pecado afetou estrelas, astros, afetou satélites, o pecado afetou anjos, arcanjos, querubins, afetou serafins, afetou seres celestiais, o pecado afetou a natureza, a criação de Deus, o pecado afetou o homem, o pecado afetou tudo e todas as coisas. Vocês estão compreendendo? Então, quando Jesus foi enviado à terra para morrer numa cruz, Ele não morreu só por causa de mim, por causa de você. Ele morreu para resolver um problema, que era o problema do pecado, de uma vez por todas. Quem está entendendo essa palavra, irmãos? Amém? Então, para que Ele reconciliasse consigo mesmo, né? Porque o pecado afetou todas as coisas. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, abre aí por favor, capítulo 15, versículos 14 ao 28, né? Amém, gente? Então a obra de Jesus, diga assim, a obra de Jesus na cruz. Você pode falar mesmo com máscara, a obra de Jesus na cruz foi muito maior do que somente para mim. Diga, a obra de Jesus na cruz reconcilia todas as coisas que estão no céu e todas as coisas que estão na terra. Diga, a obra de Jesus na cruz resolve definitivamente o problema do pecado. Por isso que a Gabi leu aqui Filipenses 2, 5, né? Mesmo sendo Deus, o que Ele fez? Ele não usurpou ser igual a Deus, não é? A si mesmo se esvaziou, tomou forma de servo, forma de homem, nasceu como homem, não é? Imagina Ele se desvestindo de toda a sua glória, para resolver um problema do Pai, não é? Um problema de todo o universo. Ele se desveste de toda a sua glória, Ele é Deus. Deus não pode morrer numa cruz, Deus não morre, quem morre é homem. Então Ele não podia vir como Deus, Ele teria que vir como homem. E Ele nasce de uma mulher. Irmãos, é tremendo, é tremendo.
Ele nasce de uma mulher. Em Israel, ele é judeu. E quando ele tem 12 anos, ele aparece, não é? Entre os doutores da lei, depois desaparece, aparece 30 anos depois. Onde estava Jesus? Jesus nasceu como homem, ele tinha que cumprir todos os deveres de homem. Jesus não tinha, o padrasto de Jesus, José, havia morrido, e Jesus era o filho que não único, porque ele teve vários irmãos e irmãs, mas ele era o arrimo da família. Ele tinha a responsabilidade de sustentar a sua casa. Jesus também sustentou a sua casa. Com 12 anos, ele foi ser arguído pelos doutores da lei, ele passou pela lei, como todo judeu passa até hoje. Ele teve que passar, e como ele era filho mais velho, ele teve que trabalhar. Eu creio que Jesus, antes de morrer na cruz, tinha calos nas mãos. Ele era um trabalhador, não é? Eu creio que Jesus, antes de morrer na cruz, ele tinha cortes em seu corpo, devido ao trabalho pesado que ele fazia, porque ele seguiu, segundo as pessoas, ele seguiu a carreira de seu pai, que era carpinteiro. Então ele era um homem honrado, um homem trabalhador, um homem que amava a sua mãe, que sustentava a sua casa, até quando completou 30 anos, e os irmãos mais novos cresceram e começaram a ganhar dinheiro para sustentar. Então ele aparece no Rio Jordão, para João Batista batizá-lo, e aí ele começa o ministério dele. Então, você imagina, irmãos, uma pessoa perfeita igual a Jesus, se sujeitar a viver todas as coisas que nós vivemos, né? Cansar, se cortar no trabalho, ter calo nas mãos, ter que fazer seus móveis e vender para poder comprar comida para a mãe, comprar peixe, comprar pão para os irmãos. Você já imaginou? Jesus é muito mais do que esse Jesus romântico, de cabelos loiros, de olhos azuis, com aquela cara de fada, né? Pintado pelas pessoas. Jesus é muito mais do que isso. Ele veio como homem, viveu como homem, sofreu como homem, morreu como homem, porque Deus não pode morrer, deixou sua divindade e veio para cá, para a terra, por causa disso, porque ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. Resolveu o problema do pecado. Ele não era só morrer por nós, era morrer por todos. Amém? O sangue dele não resolve só o meu e o seu problema, nem o problema da humanidade. Ele resolve o problema de uma borboleta, resolve o problema de um tatu, de uma onça, resolve o problema de um arcanjo, de um querubim, resolve o problema do universo, resolve o problema, porque Ele é o Senhor, amém? E Ele morreu para isso, para reconciliar todas as coisas das que estão no céu e na terra, através do seu sangue. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando o Senhor começou a me mostrar isso, eu não sabia o que fazer. Isso é grande, isso é grande, isso não tem. Eu saí daqui nessa manhã, Zezé, e eu fui no carro sozinho para casa, e eu falava com Deus. O Senhor revela coisas tão profundas, que por mais que a revelação venha, a gente só entende um pouquinho, de tão grande que o Senhor é, de tão maravilhoso que o Senhor é. Irmãos, por isso que Deus deu para ele o nome acima de todo nome, deu para ele o reino, deu para ele a glória. É esse Jesus que nós servimos, é Ele que é o nosso Senhor, é Ele que é o cabeça da igreja. Ele diz para Pedro: Pedro, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Tem gente que acha que eu também já fui assim, já até orei logo no início da minha conversão, quando eu era pastor novo: Senhor, que esse inferno não vai suportar, vai ter que soltar as almas. E não, ele não está falando disso. A porta ali, a palavra lá é Hades, a palavra lá é morte. Está dizendo que ele venceu as portas da morte. Ele está dizendo, ali está dizendo que as portas da morte não mais prevalecem contra a igreja, porque nós já somos completamente plenos nele. Para Jesus, você já ressuscitou, dá glória a Deus.
Para Jesus você já tem um corpo de glória. Para Jesus você já habita com Ele na eternidade. Para Jesus você já vive para sempre. Apesar da gente não ver, mas para Ele a obra já está completa. Aleluia. Isso é maravilhoso. Quem pode fazer isso se não for Jesus? Por isso que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 ao 28 diz: então virá o fim, quando ele que é em Cristo, entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Ou seja, quem é o rei hoje que reina sobre o reino de Deus? Jesus, não é o Pai, é Jesus. Aqui diz que ele vai entregar o reino e o poder e a autoridade ao Pai, quando ele destruir todo o domínio e todo o poder. Ele já destruiu? Não. A obra de redenção de Jesus ou de reconciliação continua até hoje. Amém, gente? Ele não vai morrer, ele já morreu, mas a obra continua. Jesus e o Pai continuam trabalhando até hoje, para destruir o último inimigo, colocá-lo debaixo dos pés de Jesus. Continua aqui dizendo, pois é necessário que ele reine, que Cristo reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. E qual é o último inimigo que precisa ser colocado debaixo dos pés dele? O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho, que é Jesus, se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Aleluia. Diga comigo, a obra da cruz continua trabalhando. Amém? Continua trabalhando. Hoje, o que nós vemos hoje? Vemos o domínio do mal, não é? Hoje o que? A injustiça foi trocada, a justiça foi trocada pela injustiça, a verdade pela mentira, a luz pelas trevas, não é? O bem pelo mal. A gente não vê acontecer, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, não é? O mal crescendo, a violência, né? Aqueles que poderiam fazer as leis e andar nas leis, desfazem as leis, por vontade própria, coisas horríveis acontecendo no mundo inteiro, no Brasil. Por quê? Porque ainda o pecado ainda domina essas regiões. São inimigos que o Senhor vai colocar debaixo dos seus pés, são domínios de autoridade que o Senhor vai colocar debaixo dos seus pés. Chegará um tempo em que todo político, toda autoridade, todo rei, todo empresário, todo homem estará debaixo dos pés do Senhor Jesus. Chegará um dia em que não haverá mais nenhuma cabeça acima da cabeça dele, somente ele como cabeça de toda a criação. Aleluia, que reinará sobre tudo e sobre todos. Então o Pai está trabalhando, não é? Ainda, então o reino é dele. O reino é dele, não é? Então toda a obra de reconciliação que Jesus está fazendo tem um propósito. Qual é o propósito? Ele vai fazer um novo céu e uma nova terra, irmãos. Amém? Esse novo céu e essa nova terra não pode haver pecado. Não vai haver pecado. Não vai haver injustiça. Só tem 2 versículos na Bíblia que fala desse novo céu e nova terra. Tem um em Isaías, mas lá se refere ao milênio. Mas desse novo céu e essa nova terra, só 2 versículos. Um está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Você pode abrir, vamos ler juntos. Apocalipse, capítulo 1, aliás, capítulo 21, versículo 1. Vamos ler. Quem está entendendo, irmãos? Diga assim: aquele que eu sirvo, aquele que me comprou, é muito maior do que eu possa imaginar. Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Abriram aí? Apocalipse 21, 1. Diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu, que é esse,
A primeira terra tinha passado e o mar já não existia. Então o Senhor está preparando o que? Um novo céu e uma nova terra, não é? Esse céu e essa terra que existe não pode ser remendado, não pode ser reformado, ele vai ser destruído. E o Senhor vai criar um novo céu e uma nova terra, porque o pecado afetou a terra. Por exemplo, se vocês observarem alguns comentários científicos, vocês vão ver o seguinte, que alguns cientistas descobriram fósseis antigos, da época pré-diluviana, antes do dilúvio, antes de Noé. E esses fósseis de animais eram grandes, eram enormes, borboletas grandes, aves grandes. Eu não estou falando da era de dinossauro, não é isso. Era tudo grande, as árvores eram grandes. Eu não sei se vocês já viram algum vídeo sobre as sequoias, que são árvores enormes e milenares que tem na América. Quem já viu? Lá tem um parque das sequoias. As árvores são milenares, são árvores grandes. Eu não sei se vocês já viram também alguma reportagem onde algumas montanhas enormes, os cientistas foram lá e declararam que não era montanha de pedra, era árvore petrificada, não é? E gigante, enorme. Por quê? Porque antes do dilúvio, o pecado veio, afetou todo o universo, mas antes do dilúvio, ainda o mundo respirava um oxigênio puro, não é? Porque quando Deus fez a separação das águas de cima, das águas de baixo, tinha muito oxigênio em cima, e toda a criação aqui na terra vivia anos. Por isso que os homens viviam 600 anos, 400 anos, 500 anos. Os animais eram grandes, as árvores eram enormes, quase tocando nas nuvens. Havia abundância de tudo. Por quê? Porque havia mais oxigênio. O que aconteceu no dilúvio? Vocês lembram disso? Amém? Diz que Deus abriu as comportas do céu. Toda a água que tinha lá, que criava esse oxigênio a mais, foi derramado sobre a terra. Ele abriu o quê? As portas do abismo debaixo da terra, e toda a água que havia debaixo subiu, e cobriu toda a terra. Depois disso Deus diz, o homem não viverá mais de 120 anos. E aí tudo começou a diminuir, não é? O oxigênio já não é mais o mesmo, a natureza já não é mais o mesmo, os animais ficaram pequenos, as árvores diminuíram, tudo diminuiu por causa do pecado. Por que Deus destruiu a terra por causa do dilúvio, com o dilúvio? Por causa do pecado. O pecado afetou tudo. Então, Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, mas para criar esse novo céu e nova terra, Ele tem que destruir essa terra, Ele tem que destruir os céus que nós vemos. Onde está isso? 2 Pedro, abre aí, capítulo 3, versículo 10. Nosso Deus é poderoso, irmãos. Ele é poderoso. Abriram isso, 2 Pedro 3,10? Vamos ler até o 13, diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo. Você pode ler na sua tradução? Vamos lá, vamos começar. O dia, todo mundo, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos, os átomos, né? Pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada ou queimará. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Vamos ler juntos, gente? Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Aqui fala que o dia de Deus é o dia de Cristo, está chamando Cristo de Deus mais uma vez, apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão o quê? Desfeitos pelo fogo, e os elementos derreterão pelo calor. Vamos ler essa parte em voz alta, gente? Por favor, faz isso comigo. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus
e nova terra onde habita a justiça. Tudo isso vai passar. Diga: eu sou eterno. Mais uma vez: eu sou eterno. Diga: eu pertenço ao reino de Deus. Eu fui feito filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus. E co-herdeiro com Cristo de todas as riquezas de Deus. Olha para você mesmo e fala assim: eu sou o cara. Amém. Porque Jesus fez o quê? Esta obra. Mas aí, irmãos, a gente vê, por exemplo, vou citar aqui a Arlete. Em 3 meses morrem os 2 irmãos dela. A gente orou. A cidade toda fez campanha de oração. As igrejas fizeram campanha de oração. Deus não ouviu. Morreu. Eu creio que vocês também já oraram por pessoas doentes, talvez nem pela Covid ou pela Covid, e morreram. Eu sei que vocês já oraram por certas situações e nada aconteceu. De repente, morre a pessoa que você está clamando, que está orando. De repente, o funcionário que é justo, que trabalha honestamente, é mandado embora porque um gerente é ladrão e não quer que ele fique ali e faz uma fofoca e tira o justo e fica o injusto. Ou seja, o mal vai prevalecendo, não é? Em todas as instâncias: política, economia, saúde, empresa, casa, família. O mal vai prevalecendo, a morte vai continuando, como eu disse aqui. Aí a gente pensa assim: mas cadê o domínio do Senhor? Ele não é todo poderoso? Por que essas coisas estão acontecendo? Cadê sua autoridade? Eu já tive meu momento assim. Eu não tenho mais, mas eu já tive no início da minha conversão, de falar: cadê o Senhor? Cadê? Eu orei. Quando minha mãe morreu, eu orei. O Senhor já me usou para curar outras mães, por que o Senhor não curou a minha? Já tive momentos assim. Eu creio que cada um de nós tivemos momentos assim, não é? Isso é natural. Mas por quê? Olha o que diz, a gente vai terminar lendo isso aqui, né? Hebreus, capítulo 2, versículo 15. Fique em pé, nós vamos terminar lendo esse texto, por favor. Mas antes de ler, você pode levantar a sua mão? Pode levantar a sua mão? Pode. Diga assim: e por eu estar nele. Em casa, fala a mesma coisa: e por eu estar em Cristo, que é o cabeça de todo poder e autoridade, eu recebi a plenitude, eu estou completo. A obra de Jesus foi feita perfeitamente em minha vida e em todo o universo, em todos os lugares. Por isso, diga: por isso eu declaro: Cristo venceu, eu também venci. Cristo venceu a morte, eu também venci a morte. Diga: Cristo venceu o pecado, eu também venci o pecado. Diga: Cristo venceu principados e potestades, eu também venci principados e potestades. Diga: Cristo venceu as trevas. Diga: eu também venci as trevas. Diga: Cristo venceu todos os inimigos, eu também venci todos os inimigos. A obra foi completa, a obra é perfeita. Amém? Mas por que parece que não acontece? Hebreus capítulo 2, versículo 15. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, ou seja, que ele sujeitou o mundo que ele vai criar, novos céus e nova terra, a respeito do qual estamos falando.
Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste, Deus, fez um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. O que diz aqui? O versículo anterior diz que todas as coisas foram sujeitas a ele, mas agora, no tempo presente, a gente não consegue ver que todas essas coisas estão sujeitas a ele. Como eu citei aqui, morte, Covid, o mal prevalecendo, parece que está tudo errado, tudo fora do lugar, orações não respondidas. Aliás, para mim todas as orações são respondidas, ou Deus fala sim ou não. A gente só quer ouvir sim. Ou ele fala sim ou não. Não tem oração sem resposta. Amém? Aí ele está dizendo aqui que agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Parece que tem coisas soltas por aí acima dele. Vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles, ou da nossa salvação. Ora, tanto que santifica, quanto os que são santificados, em nosso caso, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha, ou não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele diz, Jesus diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ainda não vemos, mas ele reina. Ainda não vemos, mas ele é o cabeça de toda a criação. Ainda não vemos, mas ele responde todas as orações. Por isso que a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Paulo diz: se vivemos ou se morremos, somos do Senhor. Mesmo que vivamos ou mesmo que morramos, somos do Senhor. Somos filhos de Deus através de Jesus Cristo, que está trabalhando hoje com a obra que ele realizou na cruz. O último inimigo será vencido, a morte. Por enquanto está aí, matando 4.000 pessoas em 24 horas, 3, isso pelo vírus, fora tanto, mais 2 ou 3 mil mortos de outras causas, né? Estamos aí. Mas por que eu falei essa palavra aqui? A obra de Jesus é completa. Nada escapa da obra que Jesus realizou na cruz. Confia nele, creia nele, louve o nome dele. Não abra mão de adorá-lo, de louvá-lo, de servi-lo. Ame-o de todo o seu coração. E em todas as situações, nele você é mais do que vencedor. Diga: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Diga: todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu fui chamado por Deus.
chamado para a sua glória. Diga: eu sou filho de Deus. Diga: eu já tenho a eternidade. Tudo que o Senhor fez na cruz por mim, Ele não fará mais. Foi uma obra completa, uma obra plena. Você pode fechar os seus olhos em casa e aqui expressar esse amor, falando com Ele. Você pode adorá-lo. Pode fazer isso. Faça isso, porque seguro você está nas mãos daquele que nunca nos deixou.